Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, querido, nessa noite. Amém. Queria pedir você também, se você puder, eu queria que você pudesse aplaudir todos os voluntários da nossa igreja. Aleluia. Pessoal que trabalha, pessoal que está trabalhando para que você possa assistir esse culto aqui. O tema dessa mensagem é: pare de adiar os seus objetivos. E nós precisamos atender e aprender a dar prioridade aos nossos objetivos. Tá? Você que está em casa, pega papel aí, começa a anotar, porque é uma mensagem para os dias de hoje. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2, e o verso é o verso de número 49. Vamos aprender também a priorizar e não desprezar os nossos objetivos. Eu vou te mostrar aqui algumas coisas para a gente aplicar na nossa vida para o dia de hoje. Lucas 2, verso 49. Esse texto para mim é um texto fantástico, é o texto em que Jesus, ele vai ao templo com 12 anos, e quando ele volta para casa, quando está voltando para casa, junto com o pessoal da sua aldeia, o pai e a mãe dá falta dele, e falam, deve ter perguntado para José assim: José, cadê o garoto? Aí José falou, pensei que estava contigo. Ele falou, não, estava contigo não, comigo não. Aí deve ter perguntado para a avó, para o avô, para o tio, para os colegas: cadê Jesus? Aleluia. Fala para a pessoa que está do teu lado assim: perder Jesus é desespero, irmão. Uma pessoa que perde Jesus pode se considerar uma pessoa desprezada. O negócio é forte. E agora, o que vai acontecer? E aí no verso 49, Maria vai até Jesus, junto com o marido, procurando, eles se encontram. O verso 49 diz: então Jesus lhe disse: por que é que vocês estão me procurando? Não sabeis que convém a mim cuidar e tratar dos negócios do meu Pai? Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmão. Presta atenção, vou repetir. Eu vou ler numa versão atualizada, do Almeida. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Põe a mão no seu coração. Senhor, no nome de Jesus, fala comigo, fala por mim, fala conosco. Essa é a palavra que Tu colocou no meu coração para hoje, Senhor. E eu sei que, como tem me transformado a Tua palavra, eu creio que vai transformar a vida de muita gente. Obrigado, Senhor, pela ministração e de tudo que o Senhor vai fazer, porque a honra é Tua, a glória é Tua, o louvor é Teu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Perceba que quando está todo mundo desesperado, Jesus está lá cuidando das coisas do Pai. Ou seja, nada para Jesus é mais importante do que o reino. Nada para Jesus, porque quando nós falamos de priorizar os nossos objetivos, o nosso objetivo principal é que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Talvez a gente não entenda muito bem e a gente acaba fazendo algumas prioridades para o bem próprio, para a vontade própria, para o ego próprio. E você perceba que aqui vão perguntar a Jesus: eu falo, você está me procurando? Eu tenho uma prioridade. Falar para a pessoa que está do outro lado assim: não abra mão da prioridade. O que é prioridade para você é prioridade. Exemplo, a tua família, ela tem que ser prioridade para você. O seu casamento tem que ser prioridade para você. Pastor, mas eu não sou casado. Não é casado, não tem família. Prioridades. E você não pode abrir a mão das coisas que são teus objetivos. Ver a tua família bem, ver a tua família saudável, ver a tua família com conforto. Você não pode abrir mão dessas coisas
por causa de vaidade. A gente vai falar de algumas coisas aqui. Então, o que a gente precisa é aprender. Então, hoje, todos nós, a gente procura muitas vezes simplificar a nossa vida. Somos muitos simplistas. Achamos que não, vai dar certo. Não, é assim mesmo. E acaba que eu e você, muitas vezes, a gente não dá prioridade, não nos organizamos nessa questão de analisar os nossos objetivos. É como um garoto de 30 anos, que a gente pergunta para ele: e aí, o que tu está pensando na tua vida? Não sei não, quando eu crescer eu resolvo. Um cara com 30 anos, muitas vezes não tem um objetivo na vida, não tem um foco, não sabe o que quer, está perdido no tempo e no espaço dele. Por quê? Porque a vida dele é uma coisa simples, ele não tem objetivo, ele não tem foco. E a gente, muitas vezes, nós temos foco, nós temos objetivos, mas não colocamos prioridade naquilo, não nos organizamos para os nossos objetivos. Nós temos essa dificuldade. Então, o que precisamos, na verdade, é sermos atraídos por pessoas organizadas, pessoas que tenham objetivos, pessoas que tenham ordem e prioridade. Cara, não anda com gente que não prospera. E prosperidade aqui, eu não estou falando com gente que é rica, não. Não anda com gente que não ora, não anda com gente que não jejua. Agora, você fica andando com fofoqueiro, fica andando com um monte de gente que é uma íngua na tua vida, que está te puxando para trás igual caranguejo, para te afundar na lama, mas parece que aquela amizade é tudo para você. Parece que aquilo, se você perder aquela amizade, você vai perder a picanha no final do mês. Deixa eu falar uma coisa para você: esquece esse negócio de picanha, de restaurante, pizzaria, irmão. O negócio, você tem que andar com gente organizada, gente que dobra joelho, gente que ora, gente que tem compromisso com a palavra, gente que tem compromisso com o culto, gente que é responsável, que tem prioridade no reino, que não abre mão de estar no culto. Tem gente que, por isso que Deus não dá carro. Às vezes a gente fica aqui orando chave de carro, falando, tem gente que não tem carro, porque Deus sabe que se der um carro para aquela pessoa, aquele carro é prioridade. Eu comprei um carro, dia 10 de janeiro, fala assim comigo, 10 de janeiro. 10 de janeiro. O meu genro me pega o carro para fazer compra e não me devolve o carro. Eu fiquei preocupado, liguei para ele. Eu falei: rapaz, cadê o carro? Ele falou assim: não, amanhã eu vou levar para lavar. Você não lava carro, você não aspira carro. Eu falei para ele assim: eu tenho outras prioridades. Eu não vivo em função do carro, eu vivo em função do reino. E se o carro quiser, ele que me acompanhe. O carro foi lavado agora, tem uma semana. Desde janeiro, irmão. Tu entrava dentro do carro, parecia que estava entrando num sítio. Para você ter uma ideia, no outro dia, eu cheguei aqui na igreja, tive que pedir R$10 para dar oferta, que eu procurei, eu falei: gente, me dá R$10 aí, para me dar de oferta. Ele achou R$72 dentro do carro, jogado, 50 de um lado, 10 do outro. Deu para entender? Por quê, irmão? Preste atenção, essas coisas materiais não podem roubar os nossos objetivos, os nossos ideais. Tem pessoas que valorizam mais um carro do que uma esposa, valoriza mais o carro do que a família. Por isso que Deus, Ele está falando, você tem que ter prioridade. Quais são os teus objetivos? Então, às vezes a gente não entende essas coisas e a gente fica muito ligado no mundo material. Foi o que Jesus disse: por que você está me procurando? Estou cuidando das coisas do meu pai, pô. E cuidar das coisas do pai dele é cuidar do reino, é cuidar das coisas espirituais. Priorizamos tantas coisas na nossa vida, priorizamos tantas coisas e não priorizamos a nossa vida espiritual. Não priorizamos, e é por isso que tem muita gente que está doente nessa pandemia. Você sabia que nessa pandemia vai matar mais gente de depressão do que de Covid? Sabia? Tem gente que vai morrer, não sabe nem de quê, mas da doença não morre. Mas por quê? Porque não tem prioridade, principalmente na nossa vida espiritual. Não tem prioridade com as coisas de Deus. Pessoas que não mudam por causa das circunstâncias, ou seja, anda com gente, irmão, que independente do que está acontecendo, o cara é firme na fé,
Ele não se dobra por causa da circunstância. Fica andando com gente que dá uma topadazinha, sai da igreja, irmão, tu vai sair também. Isso é praga, isso pega. Isso prega. Sabia que desânimo, falta de fé é pior do que essa pandemia, meu irmão? Tu anda com essa gente, que essa pandemia daqui a pouco vai passar, mas às vezes você perde a tua salvação, isso é para uma vida eterna. Por quê? Porque você não deu prioridade a essas coisas, né? Agora, anda com gente que está sem objetivo, que não gera nada, e só sabe pecar, só sabe, deu para entender? Fica andando com gente assim, vai ser igual, pô. E o teu objetivo vai acabar sendo igual dele. Acaba você sendo tendencioso a pecar, a seguir o caminho de alguém que está errado. Anda com gente que tem prioridade na sua vida, irmão. Anda com gente que tem compromisso com a família, compromisso com a igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Priorizar essas coisas na nossa vida, né? Jesus foi a pessoa mais focada da história. Uma pessoa como ele tem qualidades tremendas. Uma pessoa como Jesus, só nessa passagem, mostra algumas qualidades que nós precisamos ter. Jesus, eu anotei aqui, primeiro, convicção pessoal. Eu estou cuidando das coisas do Pai. Não me interessa o que da esquerda está fazendo e o da direita não está fazendo. Eu tenho convicção de quem eu sou em Deus. Deu para entender? Segundo, propósito, cuidar das coisas do Pai. Propósito, irmão. Propósito. Terceiro, autoconhecimento. Por que está me procurando? Por quê? Quarto, confiança. Não está vendo o que eu estou fazendo? Tem confiança naquilo que faz. Outro, valor próprio, meu Pai. Você conhece os valores, sabe os valores. E último, percepção. Percepção. E é o que nos falta hoje. É entender quando alguém está nos tirando do foco. Percepção. Percepção. Eu sempre converso com os meninos aqui durante o dia, sempre dando um toque para eles. Conversa com a pessoa, 30 segundos. Você, quando tem percepção, você já sabe onde essa pessoa quer chegar. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Você conversa, tu fala assim, já sei onde que tu quer chegar. Por quê? Porque às vezes a gente não busca essas coisas. Somos muitos levados a amizades. Assim, é meu amigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Amigo é Jesus, irmão. Eu vou repetir. Vou falar para o pessoal da esquerda aqui. Amigo é Jesus. Amigo é Ele. É Ele. E o que é uma pessoa que tem prioridade? Ela tem uma característica. Ela é uma vencedora nata. Ela é uma vencedora. Uma característica de alguém que tem essas prioridades aqui, convicção pessoal, propósito, autoconhecimento, confiança, valor próprio, percepção, qual a característica dela? Vencedor. Não adianta, meu irmão, não adianta, pode vir a tempestade que vier, o barco dela não afunda, a casa não é destelhada, sabe por quê? Porque ele sabe aonde está firmado o seu passo, aonde está firmado. Ele é um vencedor, por quê? Porque ele não se deixa levar por circunstâncias. Então, esse versículo que nós lemos aqui, você vai ver que Jesus, ele tinha um foco e um objetivo, não era quando ele assumiu o ministério, não, irmão, com 30 anos, não. Já adolescente já tinha um propósito e já tinha um foco. Ele já sabia o que queria. Ele já sabia o que queria, ele sabia muito bem o que movia ele, já sabia muito bem aonde ele queria chegar, e já sabia o final da sua história, com 12 anos, a gente sempre fala aqui na igreja, se você nunca ouviu, vou falar para você aqui, sabe o que acontece muitas vezes? Acontece que, às vezes, o adolescente, ele está no livro da vida dele, ele está com 12 anos,
Aí ele está na página 12 da vida dele. Ele está vivendo aquela página, que é a página da história dele, a página 12. Mas não, o que ele faz? Ele está com 12, mas ele quer ler a página de 18. Não pode, irmão. Há tempo para tudo. Agora tem gente também que está na página 60 e quer voltar para ler a página 15. Não dá, irmão. Não dá. Não dá. Você está pior do que quem tem 12. Você está entendendo? Pensamento de adolescente, marmanjo. Então, às vezes, as pessoas não entendem. A gente começa a definir quem somos em Deus, e começamos a definir os nossos objetivos ainda pequeno, criança. Presta atenção, irmão. Eu nasci crente, eu não nasci na igreja. Minhas filhas foram criadas na igreja. Quando as minhas garotas, elas foram começando a ter esse entendimento de igreja, a gente sempre teve foco. A gente nunca deixou as nossas filhas não se divertir. Ah, não pode, não, claro que pode. Tem uma festinha da colega, claro que pode, mas tem prioridade. Tem prioridade. A casa de Deus é prioridade, filha. Você tem que dar valor a essas coisas. A minha filha, Tamires, com 10 anos de idade, quantos anos tem a Bia? 10, né? A Tamires, com 10 anos de idade, nós estávamos na igreja, o pastor Jorge Linhares estava dando um testemunho da filha dele. Eu já contei isso aqui, estava dando um testemunho da filha dele, que a filha dele tinha ouvido uma missionária, aquela coisa toda. Ela falou: pai, eu quero a partir de hoje toda a minha mesada, eu quero investir em missões. Aí depois, passado o tempo, deu testemunho, aquela coisa toda. A filha dele, uma pessoa lá nos Estados Unidos, levou ela para lá e cuidou dela, morou não sei quantos anos nos Estados Unidos, estudou, se formou, tudo lá. A minha filha, escutando aquilo, ela falou: eu quero isso para a minha vida. Olha aí, com 10 anos, ela falou: pai, toda a mesada vai para missões. Falei: que é isso, filha? Não, eu tenho foco, eu tenho objetivo. Aí eu falei: tá, aí a pouco, com 15 anos, já mocinha, eu falei: vai namorar? Ela falou: eu tenho objetivos, tenho propósito. E quem está aqui da igreja sabe da história da minha filha, a bênção que é. Por quê? Porque tem foco, irmão. Agora você está na igreja, conhece o Senhor, sabe o caminhar que você tem que fazer, sabe tudo que tem que fazer, mas quais são os teus objetivos? Qual é o foco que você tem? Aonde é que você quer chegar? Quem é você em Deus? Quem é? Então, ele começa, de pequeno, Jesus, ele já tinha foco, e tinha um caminho a seguir. E em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19, nós vamos ver Jesus tratando desse assunto de uma forma singular. Ou seja, aqui já com 30 anos, com uma baita de uma experiência, um homem com 30 anos, que é um jovem, já com uma baita de uma experiência, Jesus começa a ensinar um caminho para ter objetivo singular. Ou seja, olha como é que é fácil, olha como é fácil ter objetivos, olha como é fácil a gente alcançar o que nós queremos. Aí ele começa a falar em Mateus 6, a partir do verso 19, né? Ele começa assim, o versículo 19: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, aonde os ladrões minam e roubam. Ele começa assim, ele começa dando um objetivo, sabe? Crie, inove, não fica juntando, não, vai ficar juntando, não. No outro dia perguntaram para o Silvio Santos: cara, quanto é que você tem no banco? Eu tenho nada, já gastei tudo, investi em tudo, fiz tudo que eu tinha que fazer, que eu vou morrer, vai ficar tudo aí, pô. Já dividi meu patrimônio, já está tudo certinho, já está tudo certo. É um cara inteligente, por quê? Para que vai ficar juntando? Vai morrer, vai ficar tudo aí. Aí o cara rouba, corrupto, o cara dá um desfalque de 200 milhões.
Aí eu te pergunto, um cara com 60 anos, dá um desfalque de 200 milhões, está preso, vai morrer e não vai gastar esse dinheiro. Aí vai se cumprir o que Jesus está falando, não tem foco e não tem objetivo, a ganância falou mais alto. Um menino, um rapaz de 30 anos, Jesus Cristo, cheio de autoridade, ensinando isso, mas não, parece que quando a gente é jovem, parece que a gente não pensa no dia de amanhã. Eu estava conversando com o Marcinho lá embaixo, queria eu, irmão, com 18 anos, o meu pai falar comigo assim, aqui meu filho, aqui um terreninho para tu construir uma casa. Ah, meu Deus, é tudo que eu queria na minha vida, eu nunca tive isso. Tem gente que tem e não aproveita, não tem foco, é um abismo chamando outro abismo, não sabe o que vai fazer nem com a sua vida. Tem alguém vivo aqui nesse lugar, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? O que vem à tua mão, o que você tem feito? Jesus está ensinando isso aqui. Aí, do versículo 22, presta atenção, eu estou lendo do 19 até o 34. Do versículo 22 e o 23, Jesus diz o seguinte: o que você fala, os teus olhos, as tuas atitudes, é luz ou é treva? Definir, irmão, objetivo, o que você quer da tua vida? Quer ir para o inferno? Então não ocupa o banco da igreja, pô. Está ensinando isso aqui, irmão. Teu corpo tem que ser luz em tudo. Qual o teu objetivo no reino? É fazer com que o reino cresça ou que você cresça e o reino desapareça? Você está entendendo? Você está em casa? Jesus está ensinando essas prioridades. Estou sendo pesado, irmão? Mas vai ficar mais. Vai ficar mais. Deu para entender? A gente é comparado a um boi que carrega um junco. Sabe o que é junco? Junco é aquele peso que coloca na cabeça do boi, que é para ele ficar com a cabeça baixa. Deu para entender, irmão? O nome daquilo é junco. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais junco para a nossa vida Deus colocar, o que é isso? Quanto mais unção, quanto mais palavra, quanto mais sabedoria, quanto mais Deus nos der para carregar, menos nós vamos olhar para nós mesmos e mais vamos dar glória a Ele. Vou repetir, você quando começa a carregar o peso da correção, o peso da palavra que liberta, o peso de uma palavra de sabedoria, é porque você vai ser um homem cheio da glória, uma mulher cheia da glória, porque você vai se acostumar a sentir o peso da glória. Deu para entender, não? Deu para entender, não? Então, Jesus está falando aqui, do versículo 22 ao 23, o que você é, luz ou trevas? Define, você tem que ter um objetivo, qual o teu foco? Olha como é que ele é simples, do versículo 25, o versículo 24, esse é top, Jesus, ele vai falar, define, qual é o Deus que você quer servir? Não deixe para tomar decisões quando você achar que vai dar tempo. Jesus está falando aqui, você tem objetivo, tem colocado prioridade, então comece a definir qual é o Deus que você serve. Pode olhar o texto, verso de número 25 até o 34, Jesus vai nos ensinar a parar de enxergar a ansiedade, o desespero. Vai ler. Ou seja, ele está falando para os discípulos do versículo 25 até o 34, Jesus está falando, larga de ficar preocupado com coisas do tempo presente. Pode olhar. Por que andais ansiosos? Por que vocês estão assim? Por que você está assado? Olha os passarinhos, olha os lírios, olha isso, olha aquilo. Você está preocupado com o quê? Aí ele vai falar no versículo 33, né? Buscai primeiro, qual o teu objetivo? Não é de trás para frente.
Caminhe naquilo que Deus está falando, querido, que não tem como dar errado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Prioridade, reino de Deus e justiça. E as demais coisas, as outras coisas vão ser acrescentadas. Você merecendo ou não, o reino de Deus e a justiça de Deus tem que ser prioridade. Mas a gente inverte. Por isso que eu estou pregando aqui para você hoje, para você começar a colocar objetivos, priorizar esses objetivos que você tanto almeja. É por esse motivo que o versículo 33, ele vai falar, buscai primeiro. Mas olha como é que ele termina, preste atenção, o versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Ele termina assim, ele começa lá em cima falando, nós juntei tesouro, e termina dizendo o seguinte, olha, curte hoje, aproveita hoje, é hoje que é o dia, define hoje, coloque prioridade hoje. Não, eu estou novo ainda, quando eu tiver com 35, eu vou dar meu jeito. 35. Rapaz, eu com 35 anos, irmão, já tinha filho, já adolescente, já estava, para você ter uma ideia, eu com 35 anos de idade, eu já tinha 20 anos de carteira assinada. Estava olhando lá meus documentos hoje, minha filha falou, pai, eu falei, isso aí, caramba pai, isso aí, com 35 anos, eu tinha 20 anos de carteira assinada. Objetivo, foco. Nunca fui uma pessoa rica, próspera, uau, não, mas tinha uma vida sob o controle de Deus. Deu para entender? Sempre tive uma vida. Já passei dificuldade? Já passei, mas nada foi prioridade na minha vida, a não ser o reino de Deus e a sua justiça. Vou contar para vocês aqui uma história. Tinha um diácono lá no Rio, que eu era diácono junto com ele, e eu morava na casa da mamãe, e no meu quarto de sida, na kitnet, lá na minha água, não tinha janela. Tu imagina, a gente morava num quartinho pequenininho, sem janela, porque a gente fechava a porta, deixava a porta aberta para poder botar o colchonete, só que não corria vento, tinha vento. Eu conversando com o Vantuil na porta da igreja, eu e ele de plantão lá, na porta da igreja, servindo lá na igreja, eu falei com ele assim, pô, Vantuil, bem que tu podia me abençoar, hein? Aí ele, o que foi, cara? Eu falei, rapaz, queria colocar pelo menos uma veneziana lá em casa, uma báscula lá em casa, lá, no quarto, para entrar um ventinho, rapaz. Aí ele, sério, cara? Eu falei, sério, pô, me abençoa. Aí ele falou, tá bom, sábado, pode comprar. Aí era domingo, dia de semana eu comprei tudo, ele me deu material, comprei tudo, comprei a báscula, comprei cimento, comprei tudo. Cheguei em casa, sábado, 8 horas da manhã, ele chega lá em casa. Quando o cara chegou, que ele botou o pé dentro da minha casa, o cara começou a chorar. Ele começou a chorar. Ele começou a falar em línguas. Começou e não parava, e eu fiquei quieto, porque eu comecei a entender que era de Deus, né, irmão? Eu fiquei quieto, ele começou. Quando ele se recompôs, aquela coisa toda, eu falei, o que foi? Ele falou assim, quem te vê na igreja, não pensa que tu mora assim. Quem te vê na igreja, pensa que você é o cara mais próspero daquela igreja. Aleluia. Não importa as circunstâncias, não importa onde tu vive, não importa quanto tu tem na conta, não importa se tu tem carro ou não tem carro, Deus tem que ser prioridade. O cara falou, quem te vê na igreja, Celso, você nunca reclamou, você nunca murmurou, eu nunca vi você se queixar e falar, meu irmão, pô, eu estou morando junto com a minha mãe. Não, irmão, é sempre com um sorriso, é sempre dando a paz do Senhor, pregando, irmão, como se tivesse com a barriga cheia, deu para entender? Mas a prioridade é o Senhor. E aí você começa a descobrir os segredos de ser uma pessoa verdadeiramente vencedora. Aonde você tem o quê? Prioridade. Fala com o irmão que está do teu lado assim, você está aprendendo, irmão, a ter prioridade?
Está entendendo como é que a gente joga tanta coisa fora, irmão? Sabe o que me deixa triste disso tudo? Eu vou falar aqui, escandaliza não, tá? Escandaliza não, vou falar aqui. Sabe o que me deixa triste? A pessoa fica 20 anos na igreja, irmão, comendo do Senhor, bebendo da água do Senhor, comendo do pão do Senhor, bebendo da água do Senhor, com 20 anos de igreja se desvia, mija toda a água que bebeu no pé e joga fora todo alimento que comeu. Não vou falar que o cara cagou, porque você pode se escandalizar comigo. Aí eu te pergunto, irmão, que proveito teve tudo aquilo que ele se alimentou? Na verdade, ele comia, mas aquilo nunca saciava ele. Aleluia. Aquilo não dava prazer nele. Então ele comia, mas daquilo não dava prazer, ele não tinha força para caminhar. Primeiro vento que deu, primeiro Covid-19 que chegou, acabou. Vou para a igreja mais não. Vou falar aqui para vocês, ao vivo, vai ficar gravado isso aí, mas me perdoe, irmãos, aleluia. Faz o coraçãozinho assim para o pastor, assim, ó, põe amor no que eu vou falar. Irmão, a irmã chegou hoje para mim e falou comigo assim, aleluia, pastor. Eu falei, glória a Deus. Ela falou, tudo bem, pastor? Eu falei, amém, glória a Deus. O que foi, irmã? Não vim aqui porque eu vou me desligar da igreja. Eu falei, irmã, que isso, irmã? O que aconteceu? A gente nem estava igreja aberta, você se aborrecer com ninguém. A igreja nem estava aberta. Quem foi que te aborreceu na tua casa? Ela falou, não, eu vou te contar. Acontece que nesses 5 meses, o Senhor não abriu a igreja. E aí do lado da minha casa tem uma igreja. E tu sabe que o pastor abriu a igreja, a pandemia toda. Aí eu falei, e eu que estou errado, irmã? É eu que estou errado. Entende, irmão? A pessoa não tem foco, a pessoa não tem objetivo, a pessoa não tem visão. Deu para entender como é que a pessoa, ela come, aí como aqui parou o alimento, ela come em outro lugar, irmão. E sabe o que vai acontecer? Vai voltar para cá. Dá para entender? É isso que acontece, porque a pessoa não tem um foco. A pessoa está aqui na igreja, mas não tem a visão do pastor, não está caminhando na visão do pastor, irmão. Preste atenção, ninguém, dia 14 de março, ninguém mandou fechar essa igreja, mas eu não abri. Não abri. A pessoa falou, pai, pastor, não vai funcionar hoje, porque eu sei que esse negócio vai dar pano para manga. E o que aconteceu? Mandaram fechar a igreja, mas a gente já tinha fechado. Então antes, irmão, porque quem tem entendimento, tem percepção. Quem tem objetivo, tem percepção. Mas pastor, como é que o senhor vai fazer para pagar o terreno? Cadê o cordeiro? Está aí, trouxe? Não, pastor, tu trouxe a grana para pagar o terreno? Não, pastor, é muito dinheiro. Eu falei, pois é, Deus proverá. Fala com a pessoa que está do outro lado assim, tenha percepção, irmão, do que Deus está fazendo no tempo presente para a tua vida. Se desespera não, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o dinheiro do terreno vai ser prioridade, irmão, para Deus, não para nós, irmão. Estou preocupado com o terreno. E tem mais uma coisa, irmão, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. A gente não tem que ficar questionando essas coisas não, porque senão a gente vai perder o foco daquilo onde a gente quer chegar. E a gente tem um objetivo de construir uma cidade de Ignoés, e nós vamos construir essa cidade, com pandemia, sem pandemia, eu já estou vendo isso pronto. Você está entendendo? Porque senão eu lá, não, e eu estou lá, e não para o projeto não, meu filho, não para o projeto. E o arquiteto falou, rapaz, pandemia aqui, pandemia, vamos embora, faz esse negócio aí, rapaz. Pastor, mas está tudo parado. Que parado você, mas está andando, a gente está andando. Estou buscando primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Prioridade. Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido? Vamos aqui só mais um pouquinho. Primeiro erro que nós cometemos em não priorizar os nossos objetivos.
Fala assim, primeiro erro que muita gente comete por não priorizar os seus objetivos. Fazemos divisão entre a vida natural e a vida espiritual. E não se deve ter duas vidas. Você só pode ter uma vida. Tem pessoas, me dá uma raiva disso. Dá raiva disso. As pessoas às vezes falam assim, não. Agora deixa Jesus de lado. Que é Jesus de lado, rapaz? Não mete Jesus nesse negócio não. Como que não? A tua vida espiritual, ela tem que refletir sobre a tua vida natural. Acontece que muitas vezes nós vamos permitir que a vida natural fale mais alto que a vida espiritual. O meu ego fala mais alto, a minha vontade fala mais alto, quando na verdade é o meu espírito que tem que estar pronto, porque a carne é fraca. Primeiro erro que nós cometemos é fazer uma divisão. Um dia, você viu aquelas pessoas que acordam de manhã, uma bênção, irmão, beija a família, abraça todo mundo, ora com a família, aquela coisa toda, 8 horas da manhã, meio-dia, já não ora para o almoço, 3 da tarde já está xingando todo mundo, 10 da noite está com uma R15 matando, velho. Pessoas que não sabem ter prioridade, pessoas inconstantes, um dia é, outro dia não é, um dia está, o outro dia não está. Um dia é bênção, no outro dia é maldição. Precisa definir, porque de uma fonte só pode jorrar uma água. De uma fonte só pode rodar. Quem tem prioridade de nós, fluirá um rio de águas vivas. Prioridade. E a gente muitas vezes faz divisão entre a coisa natural e a coisa espiritual. Lucas 12:16. Então Jesus contou-lhe uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Ou seja, o homem ele coloca o seu coração, o desejo de, esse homem, tu pegar aqui a história, esse homem coloca um desejo no coração de construir o maior depósito de grãos da época. Ele bota no coração, ou seja, ele começa a ganhar tanto dinheiro, ele começa a ganhar tanta coisa. Olha aqui para mim, por favor, olha aqui da câmera aqui, por favor, também, na tua casa. Começa a ganhar tanto dinheiro, começa a ganhar tanta projeção, começa a ganhar tanto aplauso, que acaba esquecendo quem foi que te colocou nesse lugar. Erramos porque abrimos mão de quem nos exaltou. Abrimos mão de quem nos exaltou. Mas o mesmo texto, 12, versículo 20, olha o final da história. Louco, você morrerá essa noite. Tu perdeu o foco, tu perdeu o objetivo, você deixou que as coisas do mundo falassem mais alto do que as coisas espirituais, não deu valor àquilo que eu te dei. Louco, essa noite você vai morrer. Então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Louco, fica juntando, e aí, irmão? Quem vai aproveitar tudo isso? Mas por quê? Porque nós priorizamos primeiro o desejo da carne. Lucas 16:13, Jesus avisa que não podemos servir a dois senhores. Preste atenção, ninguém pode servir a dois senhores, versículo 13, pois odiará um e amará outro, será dedicado a um e vai desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Define. O que tem que falar mais alto? Não. Ai, pastor, não. Jesus, hora nenhuma, Jesus está com a pedra em riqueza. Hora nenhuma Jesus vai maltratar quem é rico, ou vai desprezar quem é pobre. Jesus está falando que tanto o rico quanto o pobre tem que ter prioridades. E o reino de Deus, o favor de Deus na nossa vida, tem que ser a nossa prioridade. Segundo erro,
que a gente já está terminando, dá mais só 5 minutos. Segundo erro, nos tornamos escravos da vida material. Fala assim comigo. Primeiro, dividimos vida espiritual com vida natural. E o segundo, nos apegamos à vida material. Pode ver, irmão. Você pode ver se a maioria dos casos aí, a pessoa, ela às vezes, ela vai fazer do que ela ganha o seu bezerro de ouro, a sua montanha de adoração. Uau! Hoje eu fechei a bolsa de valor. Sai fora, meu irmão. Você tem que fechar a tua bolsa para o ladrão não roubar, meu irmão. Estamos dando prioridade à nossa vida material. Jesus nunca condenou a pobreza ou fez crítica aos ricos. A orientação de Jesus é colocar ordem e não o coração. Colocar ordem, irmão, prioridades. O teu coração não pode falar mais alto que você. O teu coração não pode ser o dono da verdade. Se o coração ama coisas materiais, os nossos objetivos serão simplesmente para as coisas terrenas. E eu quero te dar uma notícia para você. Quando morrer, irmão, só vai levar dessa terra, se tu levar, uma camisa, uma calça, uma cueca, se alguém colocar, uma meia, se alguém colocar, e um sapato. É o que tu leva. Aliás, não leva nada. Nem isso. Porque aqueles que vão morrer no Senhor vão receber uma veste nova. Qual é a tua prioridade, irmão? Está preocupado com que roupa tu vai ser enterrado? Eu conheço gente que está lá com um paletó que já está ficando amarelo, encardido. Está novo. Quando morrer eu quero ser enterrado com esse paletó. Eu já falei com a minha mulher, o dia que eu morrer, não fica nem preocupado se vai enterrar, cara, porque eu sei aonde que eu vou nascer de novo. Aleluia. Então você não tem que estar preocupado com essas coisas, você tem que estar preocupado com o que vai acontecer com o teu futuro, qual é o teu objetivo, para onde tu vai, o que tu vai levar dessa terra. Segundo erro, tornamos escravos das coisas materiais. Eu vou terminar por aqui, porque não vai dar para pregar tudo, não. Mas, quando nós colocamos, a Bíblia vai nos ensinar a colocar as coisas em ordem. Primeiro, Jesus não pode condenar algo que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, está dito. Fala com a pessoa que está do outro lado assim: nem Jesus pode ir atrás, ou seja, pode voltar atrás daquilo que a Bíblia diz. Isaías, ele já dá um caminho para a gente. Qual é o nosso objetivo? Olha o que Isaías diz. Isaías 1,19: se quiserdes e obedecerdes, olha aí, objetivo. Primeiro, eu quero o reino. Segundo, eu vou obedecer a tua palavra. Você vai comer do melhor dessa terra. Deu para entender? Prioridades. Como poderia Jesus criticar a pobreza, se existe essa promessa? Marcos 10, 21 diz: Jesus, olhando para eles, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens e dás ao pobre, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a tua cruz e segue-me. Camarada chega, rapaz chega perto de Jesus e fala: mestre, bom mestre. Jesus falou: que bom, rapaz. Bom é Deus. Bom é Deus. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus está dando um sinal que você não vai vencer Ele querendo agradar Ele. Você não agrada Jesus com o teu dízimo. Você não agrada, olha aqui para mim. Você não vai agradar Jesus com o teu dízimo. Você não vai agradar Jesus com o teu serviço da igreja. Isso é esterco. Você quer agradar a Deus? Quer? Deixa Ele te encontrar lá no chão da tua casa, lá no teu quarto, com o joelho dobrado na beira da cama. Quer agradar a Deus? Não é agradar a Deus para todo mundo ver, é agradar a Deus quando ninguém vê. Bom mestre,
Fala, o que você quer? O que eu tenho que fazer para conseguir essas coisas que o Senhor está falando do reino? Ou vende tudo que tu tem. Alguém falou para Jesus que ele era rico? Não. Mas só na maneira de falar, Jesus conhece. Jesus sabe qual é o nosso objetivo, irmão. Você pode enganar o pastor, você pode enganar teu pai, você pode enganar tua mulher, você pode enganar tua esposa, você pode enganar quem você quiser, mas só em falar, Jesus sabe quem você é. Ele falou, vende tudo, meu filho, vende tudo. Mas olha aqui que diz a Bíblia, Jesus, antes de falar, amou, e disse, cara, tu não sabe o que você está me perguntando, você não sabe o que você está me pedindo, você não sabe, você não me conhece, você precisa ter um relacionamento comigo, para me pedir tal coisa. Tem gente, irmão, que se converte agora, já quer ser pastor, fez o seminário de teologia, já é mestre, deu para entender, irmão? E nós não somos nada, se não for Deus, irmão, nós não somos nada. Normalmente, se juntarmos o tesouro nessa terra, para o nosso deleite, o único resultado possível é um final trágico. Jesus não está dizendo que temos que ser sempre pobres, mas Jesus está dizendo, cuidado com o pecado. Jesus está falando para você tem que ser pobre, miserável, não. Jesus está falando, você pode comer o melhor dessa terra, eu não estou preocupado com o que você vai ter, eu estou preocupado em você não pecar, porque o que mais afasta o homem de Deus, ou seja, é a única coisa que nos afasta de Deus é o nosso pecado, não como pecador, mas o nosso pecado que nos afasta de Deus, não como pecador, porque Deus ama o pecador por causa do Filho, por causa do sacrifício, por causa do amor, mas Ele não pactua com o pecado. Jesus não anda com coisa errada. E se nós não começarmos a colocar prioridade nessas coisas, encerro dizendo para você aqui, aquilo que Jesus disse, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o teu coração. Aonde está? Aleluia. Posso falar o terceiro aqui rapidinho para a gente terminar? Terceiro erro que cometemos, que é o que hoje, é o que Satanás mais está usando, que o inimigo está mais usando, que o diabo está mais usando, sabe o que é? Nossa ansiedade. Nossa ansiedade. Meu irmão, vou falar um segredo aqui para vocês, mas não conta para ninguém não, tá? Só um segredo aqui. Eu me amarro quando eu vejo gente com unha ruída. Já viu? No outro dia eu estava pregando aqui na igreja, irmão. Eu estava olhando, o irmão estava assim, ó. Ansiedade. O culto nem acabou ainda, já está ansioso. O que aconteceu hoje? É o famoso culto do Tchan. Jesus vai nos ensinar a olhar para o alto. Aleluia. Fala com a pessoa que está do teu lado assim, você quer largar a ansiedade, santo? Olha para o alto. É de lá que vem a cura, é de lá que vem o socorro, é de lá que vem o que precisamos. Deus cuida dos que são irracionais, Deus cuida de passarinho, Deus cuida de cachorro, Deus cuida de tudo isso. Não vai cuidar de mim, de você, irmão? No outro dia eu estava vendo, achei engraçado, porque todo bairro tem, não sei se no teu tem, lá pelo menos no meu tem uns cachorros vira-lata da rua lá, não tem dono, não tem casa, não tem nada, mas bicho não fica sem comer, irmão. Tem sempre alguém que bota alguma coisa boa no lixo. Eles fazem uma arruaça, mas mata a fome deles. Se Deus cuida disso, não vai cuidar de você, pô? Qual o teu objetivo? Ficar preocupado em que alguém te abençoe, ou estar preocupado com que Jesus vai te abençoar? Talvez com aquilo que alguém vai te abençoar, vai te saciar na hora, mas o que Jesus te der, vai te saciar por uma vida eterna. Aleluia. Então, irmão,
Deus tem te sustentado? Vai dando glória, irmão. Vai dando glória. Aleluia. Senhor, se possível, afasta de mim, Senhor, esse espinho, não aguento, está doendo. Paulo. Sabe o que Deus estava falando com Paulo? Pô, tu pisou na bola 40 anos comigo, pô. E tu quer que em 4 anos eu resolva para você? Você pisou na bola 30 anos e quer vir na igreja aceitar Jesus e quer que eu resolva? Não. A minha graça te basta. Que isso, pastor? Minha graça te basta. Você quer resolver? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cada um na sua e a amizade continua, irmão. Não tem esse negócio não. A gente quer que Deus resolva na hora. Pisou na bola, irmão. Pisou na bola. Às vezes a gente erra pouquinho, irmão. Pouquinho, uma vírgula no que fala. A gente não erra muito não. Numa vírgula que a gente não coloca ou coloca, uma vírgula. Às vezes leva 3, 4 anos para consertar aquilo. Uma vírgula. E aí tu quer que Deus resolva. Não, irmão. Qual é o teu objetivo? Quem é quando ninguém te vê? Quem é você em Deus? Quem é Deus na tua vida? Temos que definir essas coisas. Termino aqui dizendo o seguinte, Salmo 25:5. Guia-me pela tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti estou esperando todos os dias. Salmo 38:15. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, é o meu Deus e me ouvirá. Salmo 42:5. Porque que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. Salmo 43, versículo 5, Salmo 62, versículo 1, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Salmo 62, versículo 5, a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 69, versículo 6, não sejam envergonhados por causa daqueles que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos, não seja confundido por minha causa aqueles que te buscam, o Deus de Israel. Salmo 141, versículo 8, os meus olhos te contemplam, ó Deus, é o Senhor, em ti confio, não desnude a minha alma. Salmo 146, versículo 5, bem-aventurado quem tem Deus como seu auxílio, cuja sua esperança está posta no Senhor, no seu Deus. No grego, ansiedade quer dizer tendencioso a seguir o caminho errado. Ansiedade faz com que nós venhamos perder e não darmos um bom testemunho. Ansiedade rouba a alegria de viver. Deus te abençoe com essa palavra. Confie no Deus da tua salvação. Coloque prioridades nos teus propósitos, naquilo que Deus tem colocado na tua vida, porque de certo Ele vai cumprir com tudo aquilo que Ele te prometeu. Apenas creia. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé para a gente fazer uma oração? Senhor, no nome de Jesus, às vezes estamos perdidos dentro de nós, não estamos perdidos nem no mundo, estamos perdidos dentro de nós mesmos, Senhor, porque gera uma ansiedade tão grande porque as coisas não estão acontecendo. Quantas pessoas, Senhor, estão sendo impactadas pelo esse Covid, e ficam se perguntando a cada dia, quando é que isso vai terminar? Eles precisam entender que a ansiedade vai nos levar pelo caminho do pecado, porque na verdade, essa pandemia já acabou há muito tempo, Senhor.
é porque a ansiedade faz com que essas coisas não acabem, e nós precisamos olhar para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Nós precisamos, Senhor, entender que os nossos objetivos, eles têm que ser muito maior, e que nós temos que ter muito mais cuidado em cuidar deles, Senhor, do que propriamente abrir mão do nosso objetivo, das nossas prioridades, e colocarmos o prazer de estarmos vivendo as coisas naturais, as coisas terrenas. É como Jó disse, Senhor: nu vim e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Foco, objetivo, o que tinha que Jó fazer, ele fez. O que Jesus tinha que fazer, ele fez. E na cruz, ele foi muito claro para o Senhor: está consumado. Ou seja, Deus, ele sabia exatamente o que tinha que fazer. Ele nunca abriu mão da cruz. Muitas pessoas abrem mão por tão pouca coisa, Senhor. Muitas pessoas deixam a cruz, Senhor, por causa de prazeres momentâneos. E na verdade, o pecado é apenas o pecado, porque o que estraga a vida do homem, Senhor, é o prazer que o pecado produz. É o prazer pelo pecado, Senhor. Em nome de Jesus, que nós não venhamos perder o nosso foco, não venhamos perder os nossos objetivos, não venhamos largar a cruz, não venhamos largar o nosso chamado por coisas tão corriqueiras, coisas passageiras, Senhor. É como a água do rio, Senhor, que uma vez que ela passa pelas nossas mãos, nunca mais nós vamos pegar naquela água de novo. Por isso que temos que aproveitar, Senhor, esse momento de estar na tua casa e colocarmos propósitos de não perder o foco dos nossos objetivos. E muitas pessoas podem estar falando: pastor, mas eu perdi tanto tempo. O tempo passou, a água passou. Então comece a colocar foco hoje, porque há tempo para todas as coisas. Que teus filhos possam escrever essa mensagem, e que teus filhos possam, Senhor, anotar e falar: eu vou atrás do meu objetivo, não fazendo divisão de alma e do espírito, mas, Senhor, caminhando, porque o nosso tesouro já está no céu separado. As ruas de ouro já estão prontas, Senhor, e o teu nome glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.